Vamos lá, olá pessoal, tudo bem? Então, nós estamos voltando nas nossas reuniões mensais aí, agora no segundo semestre, e hoje nós temos uma presença ilustre aqui para dar uma aula para a gente, mas antes disso, só lembrando que nós estamos gravando essa reunião, então se vocês deixarem seu vídeo e o seu som aberto, vocês automaticamente estão autorizando a sua imagem e seu som, né? Então, eu vou... Pri, quer falar aí? Não? Então, vamos lá. Então, eu vou apresentar o Leonardo Haddad, para quem não conhece. O Léo, ele foi nosso ex-residente lá em nem sei quando, acho que 1990 e sei lá quando, muito tempo. 9. E ele é mestre e doutor pela Unifesp, ele também é professor adjunto lá do Departamento de Otorrino e de Cabeça e Pescoço da Unifesp, e ele é chefe do Departamento de Rinolaringologia, se é que existe essa disciplina em algum canto, segundo ele falou. Léo, valeu por ter topado vir falar aí para a gente, acho que você tem muita experiência aí em laringe, principalmente em leucoplasias e câncer aí, precoce de laringe, acho que a galera vai aproveitar bem. Valeu mesmo, viu? Obrigado, Fê. Bom, primeiro agradecer o convite teu, da Pri. Para mim é motivo de honra estar aqui, né? O ABC é minha casa, eu fiz residência aí. A gente tem muita história, eu fiquei, se não me engano, fiquei até 2013 no ABC. Então foi um período muito feliz, muito proveitoso da minha vida. Eu aprendi demais, aprendi muito em laringe aí, ganhei muita experiência. Alguns casos que eu vou mostrar para vocês na aula eu aprendi aí e eu fico muito feliz que o ABC teve esse crescimento, essa pujança, né, que hoje a gente vê o ABC e considerada como uma das melhores residências do nosso país. Fico feliz também que a gente tem a laringe muito bem representada pela Grácia, pela Rô, na parte da disfagia, né? Enfim, em todos os setores daí. A gente sabe que só gente boa pertence a esse serviço. Então, obrigado o convite. Estou vendo o Prats aí também, grande Prats, obrigado. Eu vou falar, o Fernando me deu esse tema, que é um tema que eu gosto bastante, deixa eu compartilhar a tela aqui. Ô Fê, quanto tempo eu tenho? A gente sempre faz mais ou menos uns 40 de aula, mais uns 15, 20 só para perguntas. Perfeito. Deixa eu só ver se eu compartilhei o som. Espera aí. Eu vou interromper e compartilhar de novo. Espera aí. Tá. Tá dando para ver aí? Beleza. Bom, então, obrigado. Como eu falei, bom, só para vocês saberem, para quem não me conhece, depois que eu terminei a residência de otorrino aí no ABC, eu fui fazer cabeça e pescoço na Escola Paulista e também acabei ficando por lá. Então, meu vínculo é muito forte com essas duas instituições e eu tenho muito carinho, em especial pelo ABC, que foi minha primeira casa, né? Que foi quem me abriu as portas para otorrino. Então, eu acabo falando, muito das minhas aulas, elas abordam esses temas limítrofes entre a otorrino e a cabeça e pescoço. Eu acho que leucoplasia é um tema, assim, limítrofe, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, a leucoplasia ela vai para o otorrino, e algumas vezes o otorrino ele diagnostica um tumor e acaba encaminhando para o cabeça e pescoço, mas o que a gente vê na prática é que muito cabeça e pescoço não sabe tratar esse tumor inicial. E eu sempre falo isso nos cursos que a gente dá, que o otorrino ele tem muito mais habilidade e afeição para tratar esse tipo de lesão, né? E essas lesões elas aparecem no consultório, né? O que eu vou mostrar aqui vai ser o dia a dia. Então, a aula é uma aula assim que vai ser bem prática. Se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade.
E a gente vai falar um pouquinho dessa questão, se tem ou não tem um consenso nas leucoplasias, tá? Deixa eu passar aqui, diminuir, só um segundo. Bom, então quando a gente fala de leucoplasia, né, falando de consenso, a gente já vê que a definição da leucoplasia já não é algo tão simples, né? Então, se a gente olhar nessa lesão da esquerda, a gente vai ver que tem uma leucoplasia, né? Uma leucoplasia não infiltrativa, mais superficial, e a laringoscopia do lado direito, a gente vê uma leucoplasia mais infiltrativa, né? Um padrão mais invasivo, vamos dizer assim. E essas duas lesões a gente chama de leucoplasia. A definição da leucoplasia, segundo a Organização Mundial de Saúde, é essa aqui, é uma lesão branca, plana ou elevada, lisa ou rugosa, que ela não pode ser caracterizada nem clínica, nem patologicamente como outra doença. Então, quando a gente fala de leucoplasia, a gente está falando apenas de uma descrição de uma lesão branca, a gente não está dando nenhum diagnóstico. Então, muito provavelmente, essa leucoplasia do lado esquerdo não é um tumor, pode ser, enfim, uma hiperqueratose, ao passo que essa do lado direito tem muito mais cara de tumor, mas a gente não consegue dar esse diagnóstico. Então, leucoplasia é um termo eminentemente clínico. Quando a gente fala leucoplasia, a gente está falando de uma lesão branca que a gente não tem ainda um diagnóstico, tá? Quando a gente fala também de leucoplasia, é importante a gente relembrar alguns conceitos, né? Principalmente a histologia. Então, à esquerda, a gente observa um epitélio normal. No epitélio normal, a gente tem uma camada basal, né? Daí a gente tem uma camada espinhosa, a gente não tem a camada granulosa no epitélio da mucosa, e por cima a gente tem uma camada córnea que ela é bem fininha. Então, se por determinado motivo a gente tiver uma agressão a esse tipo de epitélio, e essa agressão ela pode ser cigarro, pode ser um trauma vocal, pode ser refluxo, a gente vai ter um número do aumento dessas células. Quando ela acontece na camada espinhosa, a gente chama de acantose. A gente pode ter também uma metaplasia, em vigência de uma agressão do tecido, que é a transformação do tecido de um tipo em outro. Então, por exemplo, a gente tem o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Ele pode se transformar num pavimentoso. Então, isso a gente chama de metaplasia. A gente pode ter uma hiperqueratose. O que é hiperqueratose? Você tem um aumento da camada córnea, aquela camada mais superficial do epitélio. E isso vai se traduzir para a gente como uma leucoplasia. Talvez aquela leucoplasia do lado esquerdo, a gente vai ter como diagnóstico, na hora que biopsiar, uma hiperqueratose, porque não tem um padrão tão infiltrativo como aquela do lado direito. Se por determinado motivo a gente continuar essa agressão ao tecido, aí a gente pode evoluir com as displasias. As displasias já são alterações teciduais, alterações no epitélio, no qual a gente tem uma mudança do núcleo. O núcleo ele se torna maior, a gente muitas vezes tem uma alteração do crescimento, da polarização dessas células, e a displasia ela já é indício de uma lesão pré-maligna. E a gente classifica, né, até um tempo era classificado, eu vou mostrar para vocês que isso é uma das mudanças, quando a gente fala de leucoplasia, essa classificação, as displasias em displasia leve, moderada e displasia grave, tá? E a classificação de displasia leve, moderada e grave, ela era baseada de acordo com a espessura que ela cometia do epitélio. Então, se a gente tivesse alterações nucleares, celulares, de apenas 1/3 do epitélio, o patologista chamava de displasia leve. Se fosse 2/3 de moderada, e se fosse os 3/3 de displasia grave. E a gente poderia ter algumas alterações que indicavam um carcinoma in situ. Você tinha uma alteração celular, um pérola córnea, né, que o patologista vê, que dá essa característica de ser um carcinoma, mas a gente não tem a invasão da membrana basal. Então, isso se classificava como um carcinoma in situ. E quando a gente tem o extravasamento da camada basal,
a gente chama de carcinoma invasivo. Só que se a gente for ver na literatura, isso aqui é uma bagunça tremenda. Tem muito patologista que considera a displasia grave como um carcinoma in situ. Se a gente pegar uma lâmina e mostrar para 10 patologistas uma displasia grave, 5 vão falar que é carcinoma, 5 vão falar que é displasia grave. Tá? Então, isso gera muita confusão e a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E o porquê que isso é importante? Porque à medida que a gente vai evoluindo no grau de displasia, quanto mais grave, obviamente maior a chance dessa lesão se transformar num tumor. Então, quando a gente tem displasia, a gente já está falando de lesão pré-neoplásica, ao passo que aquelas hiperplasias que eu mostrei no slide anterior ainda não são lesões pré-neoplásicas. Então, a gente pode ter uma leucoplasia sem ter uma lesão pré-neoplásica. Quando tem displasia, indica uma lesão mais agressiva que pode se transformar num tumor. E à medida que essa displasia se torna mais grave, a chance de se transformar num tumor é muito maior. E a gente observava isso assim na nossa prática, no dia a dia, e a literatura ela tem mostrado isso. O que a gente via? A gente via que os casos de displasia moderada, muitas vezes, eles evoluíam para tumor tão frequente quanto os casos de displasia grave. E esse artigo, ele mostra isso, que ele vê o grau de displasia de acordo com a transformação maligna da transformação maligna nessas lesões pré-malignas da laringe. E o que os autores observaram? Que não tem uma diferença no risco, tem uma pequena diferença no risco de malignização entre pacientes com displasia moderada e displasia grave e carcinoma in situ. Então, isso é um dado muito importante, porque isso mudou um pouquinho o paradigma de como se classifica essas lesões e como a gente trata hoje em dia. Então, guardem essa informação, tá? Esse é um artigo que foi publicado em 2020, foi a Sociedade Europeia de Laringologia, que, né, hoje em dia eu acho que os europeus são talvez o carro-chefe da laringologia mundial, pelo menos dentro dessa área que a gente atua bastante, e eles fizeram essa revisão em 2020 sobre as displasias, e eles, num primeiro momento, estudaram as etiologias e a classificação histopatológica. Então, essa tabela aqui, ela mostra como que a displasia ela foi classificada ao longo dos anos. E aquilo que eu falei para vocês, era uma verdadeira bagunça. Então, aquela questão do 1/3, depois pegava 2/3 para a gente classificar como uma displasia moderada, 1/3 displasia leve, uma displasia moderada, e a displasia grave quando pegava toda a espessura do epitélio, né? E o carcinoma in situ, o carcinoma invasivo, tudo aquilo que eu falei. Só que hoje em dia, né, a Organização Mundial de Saúde, ela dividiu, e isso facilitou e mudou o paradigma de como a gente trata esses pacientes em displasia leve e displasia grave, porque justamente por conta daquele artigo e alguns outros que mostraram que a displasia moderada ela se comportava como uma displasia grave, quer dizer, tinha um potencial de transformar uma lesão maligna muito grande, então hoje em dia se divide em displasia leve e displasia grave. E a displasia grave inclui a displasia moderada, a displasia grave e o carcinoma in situ. Tá? Isso facilitou bastante a vida do patologista, por sinal. Só que se vocês forem ver, não são todos os patologistas que usam essa classificação. Muitos porque não se atualizaram, outros porque preferem a classificação anterior, embora isso seja muito mais fácil para eles utilizarem, né? Muito mais cômodo do que a displasia leve, aqui a displasia grave, enfim. Mas, provavelmente, em alguns hospitais que vocês trabalham, vocês ainda vão ver as classificações antigas, essa de Lubjanka aqui, que na verdade foi a base para todas as classificações, mas ainda se fala muito das outras classificações, e a mesma coisa os trabalhos. Então, por isso que às vezes, muitas vezes é difícil da gente comparar trabalho, porque eles não se falam com relação a essa questão histológica. Então, a linguagem não é a mesma, acaba ficando difícil da gente comparar as coisas. Toda vez que eu vou montar né, essa aula, eu sempre dou uma pincelada na literatura para ver se tem alguma coisa nova em relação ao tratamento da displasia. Esse é um trabalho antigo, é um trabalho de 2006. Só que toda vez que eu vejo não vejo que não tem nenhum trabalho mais recente que aborda com essa casuística tão grande que foi essa revisão de como tratar a displasia. Neste trabalho anterior que eu mostrei para vocês, que é essa classificação, esse paper da
Sociedade Europeia de Laringologia. Inclusive, eles citam esse artigo desse slide seguinte no texto deles, porque, de fato, ainda é a maior revisão de como se trata a displasia. E se a gente for ver, existe uma série de maneiras de tratar a displasia. A gente pode tratar cirurgicamente, pode só observar. Fala em alguns casos aqui de radioterapia, você pode tratar com laser de CO2, você pode tratar com dissecção a frio, enfim, cada um tem a sua maneira de tratar. Mas eu acho que o dado mais importante, mais interessante desse artigo é isso daqui, que ele mostra, falando em controle local da displasia, que a gente está falando de displasia, não está falando do tumor, né, da lesão pré-maligna, que os autores eles tiveram, né, que nessa revisão, que a radioterapia teve um controle da doença em 93,5% dos casos, enquanto o laser de CO2 em 80% e a decorticação a frio em 77%. Por que eu chamo a atenção aqui? Porque quando a gente fala de tumor de laringe, ou tumor inicial, ou T1, né, aquele tumor, quer dizer, é o epitélio, já teve invasão da membrana basal. Você tem aquele tumor, você trata com radioterapia ou trata com cirurgia, em 5 anos, a taxa de controle local é exatamente a mesma, com radioterapia e com cirurgia. Por que para a displasia, a radioterapia é melhor do que o laser de CO2 e melhor do que a decorticação, segundo esse estudo, né? E eu tenho uma resposta simples para isso, e é o que eu acho que de fato acontece. Muitas vezes a gente subtrata a displasia. A gente fica com receio de fazer um tratamento mais agressivo, porque a qualidade vocal do paciente vai piorar e acaba deixando lesão para trás. E essa lesão ela vai se transformar num tumor. Então, quando você faz uma cirurgia, você vai fazer a cirurgia com mais parcimônia, vamos dizer assim. Ao passo que quando a gente faz a radioterapia, você está dando um tiro de canhão para matar uma formiguinha. Só um detalhe, a radioterapia não é um tratamento, pelo menos não era aceito, eu vou mostrar que isso também mudou, para displasia ou para carcinoma in situ, né? Mas alguns centros faziam isso e esse trabalho mostra que esses centros que faziam alcançaram um resultado em termos de controle melhor do que a cirurgia ou com laser ou a decorticação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir interrompendo, fica à vontade, tá? Léo, deixa eu só perguntar, Léo, algum claro, nosso serviço e setor, porque eu ia te perguntar exatamente isso, né? A gente não consegue tratar com radioterapia eu sem um anátomo de sexo. Eu vou te dar dados hoje concretos que você pode chegar para o oncologia, para o radioterapeuta lá e mostrar e ele já está autorizado a tratar. Eu vou te mostrar isso mais adiante, tá? Perfeito. Porque isso é um problema, né? Você sabe disso. Isso é um pepino, em alguns casos, que você tem lesão em toda a laringe e você não sabe o que fazer com o paciente. Mas eu vou chegar lá. Então, como que a gente trata essas lesões? A gente trata essas lesões com cirurgias endoscópicas, na imensa maioria das vezes. Né? 99% dos casos são cirurgias endoscópicas. A gente se baseia nessa classificação da Sociedade Europeia de Laringologia, que a Grácia já deve ter falado para vocês, que são os tipos de cordectomia. Né? E os tipos de cordectomia, eles vão de acordo com aquela ultraestrutura da prega vocal. Lembra da ultraestrutura da prega vocal? A gente tem o epitélio, depois a lâmina própria, que a gente tem a camada superficial, que é o edema que é o espaço de Reinke, a camada intermediária e profunda que forma o ligamento vocal, o músculo vocal, e daí vem a cartilagem. Então, a cordectomia tipo 1 é aquela subepitelial, aquela que a gente tira só o epitélio, seria a decorticação. A tipo 2 é aquela que a gente vai, além do epitélio, a gente tira o ligamento, então fica o músculo exposto. A tipo 3 é a transmuscular, que é aquela que a gente tira um pedaço do músculo. A tipo 4 a gente tira o músculo inteiro. E a tipo 5 são as estendidas, não vou me ater nisso daqui. Mas hoje em dia a gente tem até a tipo 6, que é a da comissura anterior, que eu também não vou entrar nesse mérito aqui, que daí é tema também para uma aula inteira. Eu vou mostrar esse caso, que esse caso ele reflete bem a maneira que eu vejo, a maneira que hoje em dia a gente trata esse tipo de lesão lá na Escola Paulista, e que é bem interessante. Então, essa é uma médica de 58 anos, né? Tinha 58 anos na época, infelizmente essa médica ela faleceu, não foi da laringe.
Ela tinha disfonia há 3 meses, quando ela veio para mim, tabagista de 1 maço por dia há 40 anos, sem comorbidade. Esse vídeo não tem som, meu microfone na ocasião estava com problema, então não tem som. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê uma lesão leucoplásica. Deixa eu ver se eu pego um ângulo melhor aqui. No terço médio da prega vocal direita. Desculpa. Numa paciente tabagista. Então, eu falo que, assim, esse tipo de paciente é aquele paciente que não dá para você ficar, não adianta ficar tratando. Um paciente tabagista com uma leucoplasia há 58 anos, só que a gente precisa afastar que não seja um tumor, tá? Então, indicamos cirurgia na ocasião. Aí, isso aqui é a laringoscopia dela, de suspensão, a inspeção da leucoplasia. Se vocês forem ver, não é uma leucoplasia muito infiltrativa, né? E aqui, eu fazendo a biópsia. Eu tenho por hábito fazer a biópsia bem no meio da lesão, tá? Tem gente que prefere fazer aqui na transição, o patologista prefere. Eu gosto de fazer no meio porque na hora que eu for ressecar a lesão, eu sei exatamente os limites da lesão para poder dar a margem de segurança. Então, qual que é a conduta que a gente faz normalmente? A gente faz uma biópsia e faz a congelação, que foi o que foi feito aqui. E a congelação, ela mostrou isso aqui, ó, lesão intraepitelial escamosa de alto grau, um carcinoma in situ nesta amostra. Então, o que é o certo aqui, né? Na época, era essa outra classificação que eu falei para vocês, né? Não era a classificação da Organização Mundial de Saúde, mas o que é isso? É um carcinoma in situ. Então, qual que é a conduta aqui? Fazer uma decorticação, né? Se você tirar o epitélio, lembra que o carcinoma in situ você não tem ainda uma invasão da membrana basal. Então, teoricamente, você curou, você tratou esse paciente. Mas eu, né, assim, a gente hoje lá na escola, a gente tem uma postura um pouquinho mais assim invasiva nesses casos. O que foi feito aqui? Para quem não está habituado, isso aqui é o laser de CO2, né? A gente fez uma ressecção não só do epitélio, mas a gente também tirou o ligamento dessa paciente. Fez uma cordectomia do tipo 2, não uma cordectomia do tipo 1, tá? O laser de CO2 é um laser que a gente trabalha à distância, né? Ele tem um spot, né? Acoplado ao microscópio, e a gente vai fazendo essa ressecção. Isso aqui é uma cordectomia do tipo 2. E aqui o aspecto final da cirurgia, né? Ficou um pouquinho queimado aqui, mas aqui já é um músculo. A gente tirou o ligamento e ficou só o músculo exposto, tá? Mas vocês vejam que a lesão chegava até próxima à comissura anterior, mas não invadia, não ia para a prega vocal contralateral. Então esse é o aspecto final. E aqui eu chamo a atenção para vocês do resultado da parafina, né? O patologista me ligou no dia seguinte falando assim, Léo, no final tinha um carcinoma epidermoide, né? Eu não tinha uma invasão, ó, ele botou aqui, carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado, superficialmente invasivo, quer dizer, botou um termo assim, tipo, não vi, tinha uma invasãozinha superficial, mas enfim, essa paciente, ela está tratada, porque se eu tivesse só feito a decorticação, o que ia acontecer? Nesse momento, eu ia ter que indicar ou radioterapia para essa paciente, né? Ou cirurgia de novo, ou eu podia só acompanhar, mas eu não ia ficar satisfeito de que a margem estava livre, né? Só com uma decorticação. Aqui, nesse cenário, eu estou satisfeito que a margem estava livre. E eu trouxe esse artigo mostrando que a gente já tem dados para tomar essa conduta, tá? Esse é um artigo deixa eu ver aqui, o ano de 2016, né, que ele fala justamente dessas lesões intraepiteliais, faz um up-to-date na etiologia, na classificação, nas alterações moleculares e no tratamento, né? E eu gosto de chamar atenção para essa frase aqui, ó, que não tem ainda um consenso no tratamento dessas lesões intraepiteliais. Então, aqui já estamos respondendo o tema da aula. Não tem esse consenso ainda, Fernando. Os clínicos, né, eles ficam preocupados em não fazer nada nesse tipo de lesão, pode evoluir para um carcinoma espinocelular, enquanto fazer muito pode progredir para uma cicatriz e um resultado vocal ruim.
Aí eu chamo atenção para isso. Ó. Contudo, parece razoável que uma abordagem oncológica, com a preocupação do potencial maligno desse tipo da progressão para tumor, deve tomar preferência em prol da qualidade vocal, tá? Então, o que ele fala basicamente é isso, que esse tipo de lesão tem que ser tratada de uma maneira mais assim, vamos dizer assim, oncológica, tá? E eu queria mostrar para vocês essa mesma paciente com 1 ano de pós-operatório. Feira também? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Vocês ouviram a voz? Está meio baixinho para mim. Fernando ouviu a voz? Sim, ouvimos, Léo, ótimo. Tá, obrigado. Depois de 1 ano, principalmente nesse tipo de cordectomia, quando a gente não tem uma extensão muito grande para a comissura anterior, esses pacientes eles fazem uma neocorda e eles fazem uma compensação glótica, que eles ficam com uma laringe muito parecida com essa daqui, né? Se olhar, você nem diz qual lado que foi operado. E a qualidade vocal também fica muito satisfatória para esses pacientes, porque eles têm competência glótica, né? Eu vejo que, assim, nesse tipo de paciente, mais até do que a ressecção, se você tem uma fenda, aí a qualidade vocal fica muito ruim para o paciente. Tá? Então, essas cordectomias, assim, tipo 1, tipo 2, eu vou mostrar para vocês, e mesmo a tipo 3, os nossos resultados eles são muito bons. Então, assim, por ter apanhado tanto de ter vindo resultado de fazer biópsia, vir displasia moderada e depois vem carcinoma, aí você fica com aquele pepino na mão. Hoje a gente toma essa conduta, vamos dizer assim, um pouquinho mais invasiva. Eu falo invasiva entre aspas, porque assim, eu acho um pouco invasivo, mas vendo o resultado depois, é tão bom o resultado que eu acho uma conduta não sei se invasiva é o melhor termo para isso, mas talvez uma conduta mais resolutiva seria a melhor maneira de falar. Tá? Mas toda vez que a gente fala de leucoplasia, sempre vem a pergunta, né? Sempre tem que tratar a leucoplasia com cirurgia? A gente pode tratar clinicamente? Como que trata clinicamente e quando a gente trata clinicamente, né? Então, agora vem a segunda parte daquele paper da Sociedade Europeia de Laringologia, que foi publicada em 2020, no qual eles falam das displasias, mas eles focam no diagnóstico, no tratamento e no follow-up. Então, assim, se a gente pegar na literatura trabalhos tratando clinicamente leucoplasia, literatura tem resposta para tudo, né? Então, você vai ter aquele trabalho que vai falar que melhorou, vai ter aquele trabalho que vai falar que nada melhorou. Essa foi uma revisão que eles fizeram, né? Então, ó, com relação ao tratamento medicamentoso, não tem ainda um papel significativo no manejo dessas displasias. O que a gente vê, de fato, quando a gente vai dissecar esses trabalhos, é que principalmente aquelas leucoplasias de origem inflamatória, e daí eu estou falando assim de leucoplasia por fonotrauma, por refluxo, por trauma contralateral, por exemplo, de pólipo vocal. Essas leucoplasias, se você trata clinicamente, você pode até ter uma melhora. Agora, uma leucoplasia que se instalou por conta de algo crônico, tabagismo, enfim, é muito difícil regredir com um tratamento clínico e eu nem acho aconselhável ficar tratando clinicamente esses pacientes. Nesse trabalho também, Gra, agora acho que vem tua resposta aí para o que você falou, ó, que a radioterapia ela vem sendo usada principalmente em pacientes com alto grau ou displasia severa, mas o seu uso ele continua controverso. Por outro lado, os autores eles falam que a gente pode usar a radioterapia nessas situações aqui. Desculpa.
são recorrências múltiplas, se o paciente ele continua fumando, pacientes com alto grau de risco para anestesia, se o paciente prefere, e se você tem, que é a situação, assim, para mim, mais dramática, aquelas lesões múltiplas na laringe. Então, a gente pode fazer radioterapia nesses casos. E também, Gra, quando você mostra isso para o radioterapeuta e conversa com ele, explica a situação, muitos deles fazem. A gente tem na escola alguns casos que a gente fez. No consultório eu tenho 3 pacientes que fizeram e foram super bem. Então, eu acho que uma boa conversa e mostrando um artigo como esse aqui, eu acho que já te dá suporte para indicar radioterapia. Ó, esse é um paciente do ABC. Esse RP aqui, ó, é Raul Produções, é o Raul Zanini, que fazia os meus vídeos na época. Deixa eu parar aqui. Esse é um paciente que a gente biopsiou e veio carcinoma. Na época não tinha esses conceitos de fazer para displasia e tal, mas veio carcinoma. É o paciente até que a gente fica torcendo para vir carcinoma, para poder tratar da maneira efetiva, né? Então, veio carcinoma, uma lesão extensa para mim, talvez seja uma das únicas indicações de radioterapia em tumores de laringe, principalmente os tumores iniciais, são essas lesões extensas que pegam as 2 pregas vocais. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Respira. Agora fala um I. De novo. Então, vocês vejam, esse é um paciente que caiu muito bem a radioterapia, né? Ele respondeu bem, ele evoluiu bem, mas a gente sabe que não são todos os pacientes que evoluem assim para a radioterapia, que ela tem comorbidades, tem muitos pacientes que ficam com a laringe edemaciada, muitos pacientes precisam, inclusive, de traqueostomia por conta do edema da radioterapia, disfagia, mas esse foi um caso muito bom para a radioterapia. Então, tem seu papel, em alguns casos, a radioterapia, inclusive para as leucoplasias, no qual a gente tem uma displasia grave e essas lesões aí espalhadas pela laringe. Com relação ao tratamento, todo mundo pergunta, mas faz tratamento clínico, não sei o que lá, tal. Quando a gente faz, quando indica tratamento clínico, principalmente naqueles pacientes, né, que a gente interpreta que não são pacientes de risco, não, um paciente não tabagismo, uma jovem, por exemplo, com uma leucoplasia, os tratamentos propostos são esses aqui. Esse aqui é até eu acho que é uma fórmula que o Paulo Pontes fez lá na escola, e que o grupo lá usava bastante, né? Eu basicamente disso aqui eu uso hoje em dia pantoprazol, né? O inibidor de bomba de próton e às vezes um corticoide tópico. Mas a gente podia usar anti-inflamatório, ibuprofeno, vitamina E, vitamina A, que inibe a liberação de radical livre, inibe a transformação metaplásica do tecido. Então, essas eram as linhas que para ditar esse tipo de tratamento, né? Esse tipo de tratamento clínico. Mas, obviamente, quando a gente fala de leucoplasia, a gente precisa, de novo, tratar o refluxo, abuso vocal, cessar tabagismo, cessar etilismo, sem dúvida nenhuma, né? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de como a gente faz as cordectomias. Então, também para quem não está habituado, não sei se a Gra está fazendo aí com os meninos, se já mostrou, a gente tem, hoje em dia, assim, você tem a possibilidade de fazer a cordectomia tipo 1, e talvez eu acho que hoje em dia a única cordectomia que eu faço, que eu posso fazer a frio, é a cordectomia do tipo 1, que essa não vai sangrar nada, não vai me atrapalhar meu campo, então dá para fazer. Mas se eu tiver o laser disponível, eu gosto bastante de trabalhar com laser, eu faço com laser. Aqui está um exemplo de um paciente que a gente fez com laser de diodo. O laser de diodo ele é um laser de contato,
ele é um laser assim um pouquinho mais agressivo, sabe? Mas ele aprofunda um pouquinho no tecido. Então a cirurgia não sai tão assim minuciosa e é uma ponteira longa. Então às vezes lá na frente a gente não tem tanta, por mais prática que a gente tenha, às vezes a gente não tem tanta firmeza. Então já fiz alguns casos, mas sinceramente não é minha preferência. Mas por outro lado, o laser de diodo é um laser mais disponível no Brasil todo, porque ele é portátil, tudo, então é mais fácil de conseguir para quem não tem acesso ao laser de CO2. Mas esse é um caso assim que acabou ficando muito queimada a laringe, vamos dizer assim. Uma cordectomia tipo 1, mas às vezes você acaba queimando um pouquinho o ligamento, não é uma cirurgia que fica, no meu modo de ver, tão bonita. Já a cordectomia com laser de CO2, que é aquele que eu mostrei para vocês, aí sim é uma cirurgia mais elegante, mais delicada, e vocês vejam, a gente deixa aqui, ó, o ligamento bonitinho, exposto, e o resultado vocal, como eu já mostrei em alguns casos, é bastante satisfatório. Então a gente pode fazer com laser de diodo, com laser de CO2, pode fazer com instrumental a frio. Normalmente o resultado vocal desses casos de cordectomia tipo 1 ficam muito bons, tá? E aqui eu trouxe dois casos, fui resgatar esses casos aqui, que são do ABC. Eram pacientes que, quando eu estava fazendo a minha tese de mestrado, eu operava com laser, né? Não tinha o laser na ocasião aí na faculdade, então eu levava para a Escola Paulista, lá tinha o laser, eu operava e fazia análise da voz lá, tudo. Então eu trouxe esses dois pacientes. Esse aqui, eu vi que o Renato está aí. Esse aqui é o homônimo do Renato. Não sei se o Renato vai lembrar dele. É Precinoto também, Renato. Esse paciente ele tinha a imagem, desculpa, tá mais antiga um pouquinho, mas eu queria trazer Data querida, Aguinaldo Precinotti, Renato, lembra dele? Não sei. Muitos anos. Mas a gente chamava de Precinoto, né? Para falar que era. Olha só, esse acho que o som não tá saindo. Mas olha só, a gente faz a estroboscopia nesses pacientes e vocês observam que assim, o tumor era da prega vocal esquerda. A gente fez uma cordectomia do tipo 2, tirou, não, ali era tumor, tá? Não era leucoplasia, mas eu só tô mostrando os resultados do tipo 2 para vocês verem que quando a gente estiver diante de um paciente com uma displasia grave, com carcinoma in situ, e a gente quiser ser mais assim resolutivo, e a gente fizer esse tipo de cirurgia, o resultado funcional depois costuma ficar muito bom. Então, vocês vejam que ele tem a competência glótica, ele não tem uma fenda, e ele tem um da mucosa da direita, da esquerda, obviamente, ele não tem um da mucosa, porque a gente tirou toda a mucosa dele, né? Mas essa competência glótica dá uma qualidade vocal muito satisfatória para eles. Vocês vão ver melhor nesse paciente. Esse paciente ele tinha uma lesão um pouquinho mais extensa, né, no terço médio aí da prega vocal direita, mas poupava a comissura anterior, poupava o processo vocal. Da felicidade, muitos anos de vida. Aquela cadeira, não sei se ainda tem no ambulatório, mas essa gravação foi feita no ambulatório, a cadeira ali da voz dele. Essa história não foi feita no ambulatório, mas a cadeira foi no ambulatório. E aqui é a mesma coisa, da mucosa na prega vestibular, mas o paciente ele está muito satisfeito, né? Estava muito, não sei se esse paciente já faleceu, mas estava muito satisfeito com a qualidade vocal dele. Então, é mais para mostrar isso, que a cordectomia tipo 2, ela tem um resultado bastante satisfatório. Isso não é só o Léo que está falando, né? A literatura, ela mostra isso, eu trouxe esse trabalho mostrando o tratamento dessas lesões pré-malignas e dos tumores iniciais e análise vocal desses pacientes, né? Então, esse trabalho é de 2014, da Head and Neck. Foram 62 pacientes que fizeram cordectomia do tipo 1 ao tipo 5, que são aquelas mais extensas. 52 pacientes fizeram do tipo 1 ao tipo 3 com resultado vocal bastante satisfatório, foi a conclusão. Do tipo 4 e do tipo 5, obviamente, tiveram piores resultados, assim como o envolvimento da comissura anterior. Então, é isso. À medida que você vai avançando na cordectomia,
partindo de uma 3 para uma 4, para uma 5, que você estende para outros locais, ou quando pega a comissura anterior, a qualidade vocal ela vai ficar pior mesmo. Mas a tipo 1, e tem gente, até eu discuto isso, eu converso isso muito com o Rui, da USP. A gente acha, às vezes, até que a tipo 1, o resultado vocal, ele fica até pior, viu, Gra, do que a tipo 2. Por quê? Porque a gente acha que quando deixa o ligamento só ali, o ligamento ele é mais tenso. Quando você deixa o músculo, ele é mais maleável. Então, o paciente acaba tendo uma qualidade vocal melhor. Eu não sei, acho que não tem estudo disso ainda, mas isso é uma impressão pessoal minha e o Rui também acha isso. Deixa eu passar. Então, já acabando aqui, esse é o último slide da minha aula, com relação aos pontos importantes, a pergunta que o Fernando provocou na aula, né, se tem um consenso. Não, Fernando, não tem ainda um consenso, mas sim bom senso, né? Eu acho que essas lesões, a gente precisa ter essa visão, que se a gente não tratar esse tipo de lesão como uma lesão pré-maligna, que tem um grande potencial, essas displasias de alto grau, a chance de evoluírem para tumor é grande, é real, assim. Fala de 30%, 40%, mas para mim, assim, na minha experiência, eu acho que é mais do que isso, tá? Então a gente precisa ter bom senso e tratar da maneira efetiva. Acontece muito isso no Brasil todo, aí das pessoas pegarem, biopsiarem, a ver, está fazendo não é tumor, fica tranquilo, fala paciente e vai embora. Esse é um paciente que a gente precisa acompanhar. Não tem, mesmo que não veio tumor, mesmo que a gente não fez uma cirurgia mais assim invasiva, vamos dizer assim, é um paciente que a gente precisa seguir. Displasia tem que seguir esse paciente. Então, eu falo isso. De leucoplasia, que você não tem atipia ou você tem uma atipia leve, uma hiperqueratose, uma coisa assim, são casos mais tranquilos. Esse você pode até eventualmente dar alta para o paciente, embora não seja o ideal, mas você pode acompanhar, sei lá, semestralmente, ou se o paciente piorou a qualidade vocal, você manda voltar. Mas quando você tiver uma displasia moderada a grave, eu botei moderada a grave aqui, mas hoje a gente só considera grave, né? O certo é só considerar grave, mas muitos patologistas, como eu falei, não adotou ainda essa classificação nova. Esses casos são para a gente tratar e seguir de perto, tem que ficar atento com esses pacientes. As cordectomias do tipo 1 a tipo 3 têm bons resultados vocais, então lembrem disso, não tenham medo quando eu tiver. É diferente, né? Quando a gente está tratando uma lesão benigna é outra coisa. Mas quando a gente está tratando uma lesão que tem um potencial oncológico, a gente precisa ter isso também em mente. A exposição adequada da lesão é fundamental, o material adequado. Isso para quem gosta de laringe, eu falo sempre também, né? Investe em material, investe em laringoscópio. Eu acho que o laringoscópio é mais importante do que as pinças, porque você opera até com uma pinça ruim, mas se você não tiver o acesso à laringe, se você não tiver um laringoscópio bom, que você tenha acesso à laringe, um laringoscópio não, vários laringoscópios, não adianta você ter a pinça boa que você não vai conseguir operar o paciente. Eu falo também que é muito importante a gente operar, né? O otorrino tem muito disso de operar sozinho, laringe não dá para operar sozinho, não dá porque muitas vezes a laringe ela é um órgão móvel. Então, é muito importante que tenha alguém que tenha noção disso, que saiba apresentar para você. Então, eu sempre faço um esforço assim nos cursos de falar assim para a gente primeiro ter um sistema de gravação ou de transmissão da cirurgia que o teu assistente está vendo a mesma coisa que você. Quer seja um carona no microscópio, quer seja se estiver operando com o microscópio ligado ao monitor, mas ele tem que estar vendo, porque muitas vezes a gente começa a cirurgia, a gente não está vendo aquela comissura anterior, né? Mas se o assistente apertar, posicionar, for delicado, a gente consegue evoluir naquela cirurgia, né? Isso é o que eu mais vejo em curso, né? As pessoas têm dificuldade de fazer a laringossuspensão, olha e fala assim, só estou vendo o terço posterior, não dá para operar, porque não tem exposição. Aquelas exposições bonitinhas, lindas, maravilhosas, é em livro, né? São poucos casos que ficam assim tudo perfeito. A maioria a gente não consegue ver tão bem lá na frente, então precisa dessas manobras. E, obviamente, a experiência do cirurgião é muito importante. Infelizmente, vocês têm isso daí com a GRA aí no ABC. Obrigado mais uma vez, aqui estão meus contatos. À direita aqui está um curso, para quem tiver interesse, fazer uma propagandinha aqui, me desculpem, mas é um curso que eu tenho bastante carinho, que é um curso que a gente faz no IRCAD, que é um centro de treinamento lá em Barretos, que é uma coisa muito bacana.
e a gente faz um curso de microcirurgia de laringe para lesões benignas, lesões malignas e os diversos tipos de laser, e esse ano a gente vai contar com esse italiano, que é o Giorgio Peretti, que é a maior sumidade dentre os europeus no tratamento desse tipo de lesão, que são essas lesões pré-malignas. É isso, gente. Obrigado aí, mais uma vez, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Boa, Léo. Compartilha aí. Léo, Sei ótimo. lá, Ô, Léo, eu tenho uma dúvida que até a Bárbara R3 também perguntou em relação ao tratamento clínico das leucoplasias, aquelas que você acha que muitas vezes tem relação com refluxo. Quanto tempo que a gente, assim, você faz o tratamento clínico, em que momento que você reavalia? Como é que funciona, assim? A pergunta é ótima. Quando fazem essa pergunta em congresso, eu falo isso. As mesas sempre falam assim: eu trato 2, 3 semanas, se não estiver melhorando, eu levo para a mesa de cirurgia. E daí eu brinco, eu falo, não adianta, então é melhor você já marcar a cirurgia, porque em 2, 3 semanas não vai melhorar. É uma lesão que demorou para se estabelecer ali e ela vai demorar para sair. Então, Mi, é assim, se é uma paciente que não fuma, não bebe, uma paciente jovem, às vezes eu acompanho meses, assim, vou acompanhando 2, 3, 4 meses, não tem problema. Se não mudar a característica da lesão, você pode ir seguindo. A laringe, ela permite, laringe glótica, né, ela permite isso. Mas vamos supor, no pior cenário, é um tumor. Você está sob controle porque você não tem uma drenagem linfática rica. Então, pode acompanhar meses, assim, eu diria 3 meses, assim, mas de perto, né? Não dá também para... volta daqui a 3 meses. Vou tratar, volta daqui a 1 mês, depois mais 1 mês, vai indo assim, mas não 2, 3 semanas, igual costumam falar em congresso. E se é a mesma lesão num paciente já tabagista, daí você já acha que o ideal é Eu fazer já uma biópsia? indico. Tá. Aí eu indico. Então, tem essa relação maior com o fator de risco também do que só a lesão em si, né? No momento que você Sim, acaba não, fazendo o existem até diagnóstico. trabalhos que tentam estabelecer uma correlação da característica da leucoplasia com o potencial ou não dela, de ser maligna, né? Tem uma tese até que foi feita lá na escola da Maria Emília com o Paulo Pontes, que mostrava algumas características que indicavam mais assim uma tendência a ser uma lesão benigna e uma tendência a ser lesão maligna. Mas, assim, no frigir dos ovos, o que vai falar é a biópsia. Então, não dá para ficar, sabe, pagando, comprando essa briga. Assim. Eu prefiro indicar, eu prefiro pecar pelo excesso, mas com tabagista eu nunca acho que é excesso. Eu acho que é o correto a se fazer, do que você ficar comendo bola e postergando o diagnóstico. Mas não é também apendicite, né? Assim, chegou, assim, vai para o centro cirúrgico semana que vem, então, calma, tem tempo para tratar. Tá. Então, no período de 1 mês, assim, você fazer uma biópsia não tem problema nenhum. Nas escolas, né? Lá na Escola Paulista, e aí também a gente tem fila, então fica o paciente lá, às vezes, meses para fazer uma cirurgia dessa. Legal, Léo, obrigada. Léo, eu ia comentar que há 2 semanas a gente teve uma aula do Zé Maurício, né, que os residentes fazem as aulas na primeira quarta do mês, e foi de leucoplasias. E aí eu falei do seu mestrado, né, da questão da comparação da cirurgia com a radioterapia nos tumores iniciais, a gente sempre cita isso, né? E assim, a gente tem feito muitas cordéis, aliás, ultimamente não, há mais de 1 ano já, é o Renan que tem acompanhado os residentes nas cordectomias, dos tumores das leucoplasias. Que legal, que legal. Ele está super bem, e os residentes estão aí, a gente brinca, né, fala, quem operou? Fulano operou. Hoje mesmo a gente viu os casos pós-operatórios que estão indo muito bem. A gente fala que o ambulatório é a cara do preceptor, né, Léo? Porque eu lembro, até pacientes seus, do Rodrigo, até hoje a gente vê os pacientes que não querem ter alta, eu falo, lá vem os pacientes do Léo, tipo assim, não quer ter alta nunca. Ô, Gra, e vocês operam com bisturi elétrico, vocês estão fazendo? Bisturi elétrico, mas muito mais a frio, né? Tá. Mais a frio mesmo. Então, e o bisturi elétrico também, né? A Bia também está com a gente agora na quarta-feira. E o laser a gente teve uma oportunidade de fazer, porque houve um empréstimo, a gente tem às vezes uma dificuldade, mas a gente conseguiu. E tem o que você falou. Agora eu fiquei muito interessada eu fiz um print do seu slide para
falar com os radioterapeutas, porque acerta a resistência mesmo, né, Léo? Mas com Sim. argumentos a gente vai atrás disso aí. A gente tem todas aquelas... O paciente querer fazer isso, o paciente não ter condição de fazer um novo procedimento cirúrgico, de ter passado por problemas. Então, agora fica fácil, mais fácil para a gente argumentar. Ô, Gra, mas você que opera fora também, assim, Sim. bastante, eu não sei se você fora faz com laser de CO2, mas Sim, assim... só faço com laser CO2. Então tá Aliás, bom. só faço com... Não só Leva os CO2, faço meninos para diodo e verem. CO2, mas só faço com laser. Leva os meninos para verem, né? Porque assim, Sim, é uma diferença assim, pelo menos é a minha visão, uma diferença tremenda, assim, é uma qualidade de cirurgia muito melhor. Lógico, eu aprendi, olha, todos esses casos que eu mostrei, não, os da Cordete tipo 2 foi na escola porque era da minha tese, então eram com laser, mas aí no ABC a gente só fazia com bisturi elétrico, e é muito bem também. Mas hoje a minha visão é que o bisturi elétrico ele queima um pouquinho o músculo, ele retrai o músculo. Então, aquela compensação glótica que eu mostrei que dá uma qualidade vocal, quando a gente faz fica com bisturi prejudicada. elétrico é meio imprevisível. Então, e com laser eu não vejo isso. Eu vejo que a prega vocal fica mais retinha, tal. Então, assim, eu brinco que a gente vai para uma cirurgia com laser, mas nunca sem o bisturi elétrico. Vai sem o laser, mas sem o bisturi elétrico eu não vou para uma cirurgia. Todas as cirurgias que eu fiz uma semana passada, em hospital privado, tudo, tinha o laser e tal, mas eu levo meu bisturi elétrico, eu levo meu aspirador cautério, porque ele salva a vida. Mas é legal também eles verem as outras tecnologias, porque é o que o mundo faz, né? Infelizmente a gente não tem disponível tanto laser de CO2, mas é o que o mundo faz. Uhum. Mais alguém? Quer fazer alguma pergunta ou comentário? Infelizmente, a gente continua com a falta de dinheiro para muita coisa lá, né? Então, Mas em todo lugar, Pri. laser nem pensar. A gente não Mas, Pri, consegue. sabe que... Então, na escola também, é tudo empréstimo, Pri, via de mão dupla. Por isso que eu falei para Gra, você usa fora, às vezes conversa com o pessoal, eles fazem uma doação um dia. Eu tenho um acordo com a menina lá do laser. Assim, a gente abriu tanta porta para ela, assim, os cursos, hoje o laser dela não para no Brasil inteiro. Então ela acaba assim, como uma recompensa, ela acaba emprestando para a gente. Então esses que você usa, Gra, fala, pô, vamos pegar um dia no mês. Mas vocês colocam, sei lá, 3, 4 casos para aproveitar, né, o dia e faz. É assim também. Lá também a situação não tá boa, não, Pri. Mais alguém? Nós estamos aí chegando na nossa hora, de 1 hora, mas estamos Eu acho que tem uma pergunta no chat da Repilan. Olha lá, Repilan, cadê? Não, ela Ô, falou... Rê, aparece aí. Tem a Pilan perguntou aqui o seguinte, ó. Se você tem preferência por Leu? Tô um vendo. corticoide tópico, fala, Repilan, abre o microfone e pergunta. Manda a receita, Léo. O que você passa aí? Que a gente dá até medo de rinologista achar leucoplasia no consultório. Fala, Rê. Que bom que você está aqui. Obrigado, Rê. Eu dou Flixotide spray oral, 250 microgramas. Eu faço 2 jatinhos, né? Eles falam para fazer um jato. Eu faço 2 jatos, porque eu sempre acho que o primeiro jato o paciente está meio com medo, não vai. Então, eu mando dar 2 jatos e eu faço por uns 60 dias, assim, mais ou menos, junto com o inibidor de bomba de próton. É o tratamento que eu faço. Você não dá vitamina A? Não. Já dei Arovit. Nem sei se ainda tem Arovit, mas não dou, Fê. Já dei, mas não via resultado, sabe? Mas também mal não faz, né? É tipo da coisa que mal não faz. Se quiser dar, pode dar vitamina D, vitamina A, Cebion. Mal não faz. Quem mais? Mais alguém? A gente dá até voltar com pré-operatório, porque às vezes demora um mês para voltar, né? Esse tempo da data, então a gente dá por 3 a 4 semanas, volta com pré-op e aí tudo certo. É isso aí. Bom. Mais pergunta? Quem mais tem alguma coisa?
Ó, quem Parabéns, tiver Léo. interesse, Aula maravilhosa, viu? Muito boa mesmo. tive uma professora que me ensinou didática de aula. Pri não, Gra, esse curso é muito bacana. Eu vou te chamar um dia para ir lá, mas como professora. Mas quem você conhece também incentiva, porque é muito legal, eles aprendem bastante, sabe? E é bem interessante, vale a pena. E não é um curso que está caro. Desses cursos práticos aqui, sim, não é um curso caro. Então, se você tiver aí residente, ex-residente, interessado, é um prazer receber eles. Mais alguém? Obrigada e obrigada pela aula também, muito boa, sempre aprendemos. Muito bom. Obrigada, Léo. Má, você aí também, dá um abraço no Silvio. Também. Eu tinha visto o Nunes também. Ó, Nuneira, beijo para todos, viu? Saudades de todos. Obrigado aí da oportunidade. Elza tá aí também, olha que honra. Silvio também Mônica, tá. obrigado. Ah, o Silvio tá aí, manda um abração para ele. Agora a turma vai ver os jogos, né? Corinthians, São Paulo. 1-1, Léo, Coringão. 1-1? Tá bom. Estou te atualizando só, que você não está vendo.